Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, nesse vídeo de agora vamos falar do mercado da bola do Flamengo, que está bastante agitado. Não para o Flamengo agora contratar um jogador, mas para sim os clubes de fora quererem tirar nossos jogadores, né, galerinha? Porque quando o elenco do Flamengo se mostra, né, brilha, mostra que o elenco é qualificado, os times de fora ficam loucos para querer contratar e levar nossos jogadores por pechincha, dinheiro de pinga. Pois é, chegou uma proposta agora para o nosso jogador Carrascal. Eu vou ler aqui, a proposta é até deveras interessante, mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do valor, se vocês gostaram ou não do valor, eu vou dar minha opinião também. E também nesse vídeo de agora, vamos fazer um pequeno pré-jogo do jogo de logo mais, às 4 horas, né? Que é a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Eu vou dar minha opinião de quem vai ganhar, vou falar quem eu acho que vai fazer os gols e também vamos ver as prováveis escalações de Flamengo e Corinthians, tá bom? Mas galera, antes de começar aqui, eu peço a ajuda de vocês rapidinho, o canal só cresce com a ajuda de vocês, meu povo. Então, dê pausa no vídeo, ou melhor, nem precisa dar pausa, nem precisem dar pausa no vídeo, só se inscrevam no canal, né? E se vocês não quiserem se inscrever, não tem problema, mas por favor, galerinha, deixem um like de vocês, que o like de vocês me ajuda bastante. O like de vocês é de suma importância, é fundamental. Vocês dando like, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom, vai mandar para outras pessoas e outras pessoas vão ver, né? Vão ver meu conteúdo. Se gostarem, vão se inscrever, vão deixar o like e graças a quem? Né? Primeiramente a Deus e a vocês que deram like de vocês, contribuíram, né? Mesmo não se inscrevendo, mas deixaram like. Então, já falei demais, então eu vou falar aqui do mercado da bola do Flamengo, né? Do time lá do Oriente Médio que quer contratar o Carrascal e vou falar o valor e quero saber a opinião de vocês, tá bom? Eu vou ler aqui a notícia para vocês ficarem sabendo. Vamos lá então, ó. O Flamengo recebeu uma proposta de um clube do Oriente Médio por Carrascal, mas informou ao agente do meia que não tem interesse em aceitar a oferta. Os valores giram em torno de 20 milhões de dólares, cerca de 106 milhões de reais. Quantia inferior aos 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, apresentados anteriormente pelo Napoli, da Itália. A diretoria rubro-negra só admite abrir conversas a partir de 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais. O Carrascal foi contratado por 12 milhões de euros, né, pelo Flamengo, cerca de 74 milhões de reais na cotação atual. O colombiano segue valorizado no mercado, ou seja, galera, o Flamengo, que, segundo a notícia, pagou 12 milhões de euros, né, 74 milhões de reais, e já chegou propostas de 20 milhões de dólares, agora atualmente, e um pouquinho anterior, né, de 20 milhões de euros, que daria algo em torno de 186 milhões de reais. E o Flamengo dispensou, e só aceita abrir proposta por um valor acima ou igual, né? Abrir negociações, no caso, abrir proposta, não abrir proposta, mas abrir negociação por um valor de 30 milhões de euros. Só que, na minha opinião, abrir é uma coisa, agora vender é outra. Lá ele, né? Esse negócio de abrir. Pois é, 30 milhões de euros, pode até vender, mas, na minha opinião, por no mínimo 35 milhões de euros. A proposta que chegou é mais ou menos interessante, mas ainda é pouco, porque a do Napoli foi 20 milhões de euros, que o euro hoje é mais valioso, né? Tem mais valor do que o dólar, e ali o Flamengo recusou. Então, é natural o Flamengo recusar essa proposta de 20 milhões de dólares, né? Olha a diferença, ó, 106 milhões de reais, né, os 20 milhões de dólares, e o euro daria cerca de 126 milhões de reais, os 20 milhões de euros, ou seja, o Flamengo estaria perdendo mais ou menos 20 milhões de reais. Então, o Flamengo não vê que é benefício nenhum ali. Então, não aceitou, falou que não vai negociar, e se for querer negociar, vai abrir conversas por um valor de 30 milhões de euros em diante, né? 186 milhões de reais. Então, na minha opinião, que venda por no mínimo 200 milhões de reais. É uma quantia bastante interessante, ou seja, Carrascal está valorizado. Eu sei que eu critico todo mundo do Flamengo, inclusive ele, falo mal dele quando ele segura a bola demais, quando ele prende, quando ele quer jogar para trás. A gente critica, galera, eu critico todo mundo. Eu não sou hipócrita, mas se for elogiar, eu também elogio todo mundo assim como eu elogio ele. Elogio demais e eu sei do valor do cara, é um jogador bom, né? Flamengo precisa dele ali no elenco, mas se vender vai ter que contratar outro similar. Então tem que vender por um valor alto para contratar outro bom ou melhor do que ele por um valor também alto. Não é para trazer mais qualquer um jogador, não. Hoje no Flamengo é o jogador que tem que vir. É o jogador. E na opinião de vocês, comentem aqui. O valor, 20 milhões de dólares. Dólares, nem euros, né? É dólares. Agrada a vocês? Para mim, nem um pouco. Só que eu acho o valor até interessante, mas não me agrada, porque o Carrascal vale
mais de 30 milhões de euros, na minha opinião. 35, tranquilo. 35 milhões de euros, até 40, se o Flamengo conseguir achar, né? Ou até mais, até mais. Agora, galera, vamos aqui falar as prováveis escalações de Corinthians e Flamengo, né? E também vou dar minha opinião de quem vai fazer os gols. Primeiramente, bora começar com o time da casa, para ver, vamos ver aqui se o Samuel, já vi, Samuel já tá aqui já, ó. Acabei de colocar aqui no aplicativo, ó. E o Samuel Lino já tá aqui já. Ai, Samuel Lino. Tá, vamos lá, ó. Rossi no gol, Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz. Na minha opinião, aqui no lugar do Léo Ortiz, hoje eu prefiro o Vitão. Vitão tá muito mais em forma. Léo Ortiz tá meio avoado, tá meio pesado, tá meio fora, tá fora de forma, Léo Ortiz. Ele ainda não entrou em forma, eu acho que mais 2, 3 jogos ele pegando banco pro Vitão. Ele, quando voltar, vai voltar com tudo. Mas agora, Léo Ortiz ainda precisa melhorar o seu futebol. Ainda, né, a feijoada ainda não digeriu no estômago dele. Minha opinião, tá bom? O Léo Ortiz tá devagar. Na lateral direita, o Varela, melhor do que o Emerson Royal, né? E no meio de campo, Pulgar e Everton Araújo. Agora aqui, ó, Samuel Lino, que eu prefiro Cebolinha. Aqui é Cebolinha, Felipe Luiz. Carrascal, Plata. Aqui no lugar do Plata, eu prefiro o Luiz Araújo, pelo menos chuta. Pelo menos finaliza. O Plata não finaliza nem com a porra. Fez o gol, fez. Contra o Vasco, não foi não? Foi. Contra o Vasco não, meu Deus. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Fez o gol, fez. Mas mesmo assim, debaixo das traves, se não finalizar, pode tirar do time. Vende logo, né? Então, é difícil de chutar. Esse homem aqui, ele clareia. Rola pra trás, chuta, toca, mas não chuta pro gol. E na frente centralizado, Pedro. Se movimenta mais. Eu sei que você é leve naturalmente, mas se movimenta mais, meu parceiro. Para de ficar parado, estátua ali. Você tá meio com a feijoada também. Você ainda pode correr um pouco mais do que isso que você vem apresentando. E já tá na hora de mostrar alguma coisa também, viu, Pedro? Então, galera, Samuel Lino aqui não deveria estar. Deveria ser reserva. E aqui deveria entrar o Cebolinha. No lugar do Léo Ortiz, o zagueiro Vitão, na minha opinião. Eu não sei nem se o Vitão joga pela direita, mas mesmo assim, é zagueiro, improvisa ali também, tudo certo. E Varela tá certo aqui no lugar do Emerson Royal. E o Plata aqui, eu colocaria o Luiz Araújo. Mas esse time que tá aqui ainda é um super time. Ainda é bom. É bom, dá pra jogar de boa, tranquilo, e fazer um bom resultado. Agora, a provável escalação do Corinthians é o seguinte: Hugo, mãozinha de dinossauro de jacaré no gol, né? Acho que é Bidu, é Matheus Bidu, né? Não sei. Aí Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho. No meio, né? A trinca, André, Ranieri, Carrillo. Carrillo é bom jogador, viu? Acima deles, o Bidon, que o Flamengo estava interessado. O moleque é bola, é bom jogador, inclusive. Parece que foi ele que fez o gol de honra no último jogo entre Corinthians e Bahia. Eu acho que foi o Bidon, não foi que fez o gol? Pois é, o Corinthians acabou perdendo. E na frente, Yuri Alberto e Depay. Então, galera, tomara que o Yuri Alberto erre todos os gols possíveis, como sempre vem fazendo, né? O cara é ruim de pontaria, meu parceiro, mas dá trabalho. A verdade é essa. O cara, pelo menos, corre, marca, é incansável. Dá trabalho, o cara é chato. É chato. Mas mesmo assim, o elenco do Flamengo ainda é superior. E eu já vou logo dar meu placar. Flamengo vai ganhar de 2-0. Gol do Pedro e um gol do Carrascal. E na opinião de vocês, comentem aqui. Pode sair gol do Lino também, né? Tudo certo. O Lino tem que jogar um futebol bacana. Se ele jogar bem, eu vou vir aqui bater palma e elogiar. Mas hoje, na minha opinião, ele é reserva para o Cebolinha. Na minha opinião, na minha humilde opinião, hoje Cebolinha é titular. Mas se o Lino começar a jogar bem, ir pra cima, driblar, ir pro X1, não tocar de lado igual caranguejo ou se escapar pra trás igual galinha, tudo certo. Vai pra cima, toca certo, toca firme, chuta bem, chuta firme, faz o gol, porque ele perde gol debaixo da trave, chuta, aquele chutinho parece estar chutando a mãe, chute frouxo, entendeu? E o Plata também tem que arriscar mais, chuta mais, Plata. E o Léo Ortiz tem que ficar mais alerta, porque ele tá meio desligado, meio pesado, vacilando. Inclusive nós levou um gol, acho que foi do Fluminense, né, galera? Eu nem vi aquele lance, que eu tava fazendo outra coisa na hora. Quando eu voltei já tinha acontecido o gol. Eu acho que o Léo Ortiz que entregou o ouro, não foi? Eu nem sei, mas comentem aqui a opinião de vocês, que alguém entregou o ouro. E eu vi no replay de longe, quando eu tava chegando na sala, parecia o Léo Ortiz. Parecia. Bom, eu vou ficando por aqui, galerinha. O jogo é de logo mais. Mas e a proposta do Carrascal? Agrada a vocês ou não? A mim, tipo, tá mais alto do que o Flamengo pagou por ele, né? O Flamengo pagou 12 milhões de euros, né? 74 milhões de reais. E o time da Arábia lá, que não falou o nome, quer pagar 106 milhões de reais. Ou seja, valorizou mais ainda. Para mim é pouco. Desembolsa aí 35 milhões de euros. E aí o Flamengo pode vender e contratar um por no mínimo 30 milhões de euros, né? Com uma qualidade igual ou mais elevada do que a do Carrascal. Agora comente a opinião de vocês sobre quem vai fazer os gols do Corinthians ou do Flamengo, quem vai ganhar Flamengo e Corinthians. E minha opinião já tem, né? Flamengo 2-0, gol do Pedro e gol do Carrascal. Vou ficando por aqui antes de acabar.
se inscreva no canal, galera, e se vocês quiserem, né, ative o sininho de notificações, divulgue esse canal para geral. Esse canal vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição e a meta de likes para esse vídeo é de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente vou agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Deixa eu nós e até daqui a pouco.